Estão aqui para acompanhar o estudo, né? Para que juntos possamos crescer no caminho do Senhor. Gostaria que os irmãos já abrissem as Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 13. Hoje nós estamos dando continuidade. Hoje nós vamos falar sobre batismo, transformação, garantia de salvação e santificação, que são as obras do Espírito Santo. Pode abaixar um pouquinho? Que são as obras do Espírito Santo. Nas mínimas coisas o Senhor cuida de nós, né? Na semana retrasada entrou um ouriço no quintal, por causa das amoras, né? Então o ouriço entrou e os meus cachorrinhos foram em cima do ouriço e um deles teve que ser até internado. Tudo para entristecer a gente, né? Mas até orar eu orei: Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor cuida da nossa criação, né? E ele está em casa, graças a Deus, mas ficou mal, irmãos. Ficou mal, com trauma no pulmão, né? E mais de 600 espinhos nele, teve que tirar. E hoje o ouriço condou de novo lá, né? Deus vai dando livramento até para a criação da gente, porque o Senhor cuida dos mínimos detalhes. E o irmão Raimundo conhece os meus cachorrinhos. Meus cachorrinhos adoram o irmão Raimundo, né? Ele está lá na minha casa, os cachorrinhos vão partilhar do almoço dele todos os dias. Graças a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Senhor, que o Senhor possa me usar, Senhor, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, que o Senhor possa me usar para que o seu nome seja glorificado, apesar das minhas fraquezas, que o Senhor possa aparecer nessa noite, e o seu nome ser glorificado, e como já foi lido aqui, que a sua palavra não volte vazia, Senhor. Venha nos guiar pelo caminho plano. Espírito Santo de Deus, é o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma retrospectiva para nós não ficarmos tanto no esquecimento. No primeiro dia que nós tratamos aqui do Espírito Santo, nós falamos sobre a Trindade, né? Quem lembra desse dia? Nós falamos sobre a Trindade. Quem não acompanhou desde o início, agora nós temos o benefício do YouTube. Então você pode acessar o canal da igreja, divulgar o canal da igreja, para que você possa assistir com calma, pegar as passagens que foram lidas aqui e abrir lá na sua casa com mais paciência. Então no dia 17/8 nós falamos sobre a explicação da Trindade. Depois nós falamos quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa? Nós discutimos sobre isso, longos 40 minutos aqui, 45 minutos sobre esse tema. Depois, na terça-feira, nós falamos sobre a deidade do Espírito Santo, qual era a importância de conhecer o Espírito Santo. Depois nós falamos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque nós vimos que apesar do Espírito Santo aparecer bastante explicitamente no Novo Testamento, bem claro no Novo Testamento, ele estava presente no Antigo Testamento. Isso nós vimos passagem a passagem. Também nós vimos o Espírito Santo no Novo Testamento, passagem a passagem. Na outra terça-feira, no dia 21, nós vimos a obra do Espírito Santo no ministério de Cristo, como o Espírito Santo atuou na vida de Cristo antes do seu nascimento. Depois nós vimos, na terça-feira passada, o ministério do Espírito Santo no crente, a permanência no crente e a obra da regeneração, onde nós falamos do batismo físico, né? Foi citado aqui a história de quem? De Nicodemos, como foi o nascer de novo, qual era a importância da regeneração, e foi explicado também aqui o que é ser regenerado.
E hoje nós vamos falar sobre o outro batismo. Nós vamos falar sobre o batismo espiritual, a transformação e a garantia de salvação e o processo de santificação causados pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós lemos aqui um trecho da carta de Paulo à igreja de Corinto falando sobre o corpo. E um desses versículos ele estava falando: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Quando nós falamos assim, nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos levantam a mão dizendo que sim, nós somos parte do corpo de Cristo. Mas o que é fazer parte do corpo de Cristo? Como será que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Será que é quando nós descemos as águas? Será que é quando nós batizamos? Será que é quando nós tomamos a Santa Ceia? Quando é que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Todas essas ações, batismo nas águas, tomar Santa Ceia, são evidências de que nós estamos no corpo de Cristo. Mas somente através do batismo do Espírito Santo é que nós estamos ligados no corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Somente no batismo do Espírito Santo é que Ele une todos os membros ao corpo. E nós só temos essa vida, por quê? Porque nós estamos nessa videira. Se essa videira ela não flui vida para os ramos não frutificam, certo? Então nós estamos ligados na videira, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, e por causa disso nós somos os membros desse corpo, os membros que produzimos o quê? Frutos, certo? Então o batismo com o Espírito Santo, ele acima de tudo, ele nos faz produzir frutos. Em Atos, capítulo 1, versículo 5, eu vou dar um tempinho aí para os irmãos procurarem. Atos, capítulo 1, versículo 5. Nos cultos de ensinamento são bons porque a gente faz o exercício de manusear mais a Bíblia, porque no dia de culto assim normal, não é dia de ler a Bíblia. Sabia? Não é dia de ler a Bíblia. No sábado e domingo, não é dia de ler a Bíblia aqui dentro da igreja. Dia de ler a Bíblia aqui dentro da igreja é hoje. Porque hoje nós temos essa oportunidade. E os outros dias você pode ler na sua casa. Toda hora. Amém? Amém. Falei com ternura, viu, irmãos? Com amor. Nós temos que saber discernir os dias certos. Porque muitas vezes o Espírito Santo está falando aqui no sábado e no domingo, e tem irmãos lendo a Bíblia porque ele não leu durante a semana inteira, aí ele quer ler a Bíblia. Não é naquele dia, não é aquela hora. Amém? 1:5. Vamos lá, Atos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Nesse contexto, os discípulos estavam ali recebendo ordens expressas de Jesus. O título desse capítulo diz a ascensão de Jesus, ou seja, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava aparecendo para eles depois da ressurreição e dando ordens expressas do que deveria ou não ser feito na terra. E um desses ensinamentos ele disse assim: ficai em Jerusalém, espere em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou o dia? Não. Jesus falou a hora? Não. Ele disse assim, depois, não muito depois destes dias, ou seja, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, mas eu digo para vocês, esperem em Jerusalém. Ele não mencionou dia nem hora porque ele queria que os apóstolos estivessem preparados todos os dias. Todos os dias eles ansiassem por esse poder que viria do céu. Ele queria que todos os dias os discípulos e os apóstolos ficassem sedentos. Será que será hoje? Será que vai ser hoje esse dia que o Espírito Santo vai descer, que nós seremos revestidos de poder?
E quando nós fazemos uma ponte com esse pensamento dos apóstolos naquela situação, naqueles dias, né, os discípulos, nós fazemos uma ponte com os nossos dias também. Porque nós já vimos que nós não sabemos o dia e também não sabemos a hora, quando o Mestre virá, mas Ele virá, nós sabemos disso. E a ordem para nós é ficar em Jerusalém, espere. Até tem um trechinho da Bíblia que fala, mais um poucochinho de tempo. Esse tempo nós não sabemos. No tempo de Paulo, a vinda de Cristo estava muito próxima. Vocês podem ver que alguns trechos ele fala que estava muito próxima a vinda de Cristo. E olha quanto tempo passou. Quanto tempo passou. Mas o tempo continua igual para Deus. É que nós fomos feitos para o tempo cronológico, mas Deus não. O tempo para Deus ainda é o mesmo. Então Ele está dizendo para nós, ficai em Jerusalém até a volta de Jesus. Ou seja, viva preparado todos os dias, acorde preparado todos os dias. Eu quero que você seja movido, não pela ansiedade terrena, mas eu quero que você seja movido por essa ansiedade de que eu voltarei. Quem tem ansiedade? Pela volta de Jesus. Existem pessoas que já desistiram. Existem pessoas que já pularam no caminho, dizendo, não, eu escuto sobre a volta de Jesus desde pequenininho. Desde quando eu era nenê, eu sabia que Jesus ia voltar e agora eu estou velhinho e Jesus não voltou. Quantos já perderam a alegria dessa expectativa? Mas o Senhor Jesus quer que nós tenhamos expectativa, esperança. Essa é a única esperança que nos motiva. É a única esperança, quando nós olhamos para esse mundo, a única esperança que nos levanta da cama é porque Jesus voltará. Essa é a única esperança que nós temos. Quando nós ligamos a TV e vemos os noticiários, as coisas pegando fogo, Jesus voltará, em breve. Quando nós entramos na igreja, vem como um consolo, muito breve sim, Jesus virá e vem buscar seu povo. Enquanto isso, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos. É assim que nós vamos vivendo. Termina o dia de hoje, nós descansamos. Enquanto nós dormimos, Deus quer provar para nós que enquanto nós dormimos, o mundo funciona sem a nossa presença, ou seja, Ele cuida. No dia seguinte é outra misericórdia, é outra vida, é outra história, é outra oportunidade e outro anseio. E Ele continua dizendo, durma, acorde, coma, beba, viva, mas viva me esperando. Viva me esperando. Para fazermos parte desse corpo de Cristo, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Todo crente que é crente verdadeiro, a partir do momento que ele recebe a palavra do Senhor, o Evangelho entra nele, ele imediatamente é batizado no Espírito Santo. Ah, mas eu não vi esse crente pulando, eu não vi esse crente falando em línguas estranhas, eu não vi esse crente saltando cadeiras e montes. Não, o batismo no Espírito Santo é quando, claro, tem as manifestações, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é quando nós nos arrependemos, é quando nós sentimos nojo da antiga vida. É quando nós conseguimos olhar para trás e não sentirmos saudade do que nós éramos, do que nós fazíamos, do que nós falávamos. Então, se você tinha dúvida se você tem o Espírito Santo, basta você fazer essa reflexão. Se você tem prazer na presença de Deus, se você tem prazer lendo a palavra de Deus, ou se você ainda tem saudades do que você era. Todo cristão, ele tem o Espírito Santo, e não importa a raça, como nós lemos aqui, não importa a forma como ele foi salvo, de onde Deus o tirou, não importa. Perante Deus, ele é igual. Perante Deus ele é igual. Deus olha para o mundo e ele não vê pessoas, ele vê membros de um só corpo. Quando Deus olha para
para nós, ele viu longos membros do corpo de Cristo. Então, Cristo, ele tem membros aqui, em outros países. Todos nós, no último dia, nos uniremos a um só corpo. Seremos um com Cristo. Essa é a parte que nós devemos entender. Através do Espírito Santo, nós somos membros renovados. Antes nós éramos membros mortos, membros que estávamos apodrecendo, membros que estávamos gangrenando no pecado. Mas Cristo foi lá e nos renovou pelo seu Espírito Santo e nos enxertou no corpo de Cristo através do Espírito Santo. E hoje nós somos membros vivos, membros renovados. Assim como Deus olha o judeu, o grego, o gentio de maneira igual, o apóstolo Paulo também chama a atenção da igreja para explicar que todos os membros perante Deus são reconhecidos, mesmo sendo membros que aos olhos de outros membros sejam inúteis. Até no capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vemos uma carta até um tanto quanto engraçada, porque Paulo começa a falar assim: não diga o olho que é menos importante ou mais importante que a boca, e assim vai, porque ele estava fazendo analogia na igreja mesmo. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, hoje quando nós olhamos para uma pessoa, nós não vemos o coração dessa pessoa, nós vemos os olhos, nós vemos o nariz, nós vemos a boca. E qual é um dos órgãos mais importantes dessa pessoa? O coração. Só que aos olhos humanos, nós não estamos vendo, né? Nós estamos vendo os olhos, nós estamos vendo os ouvidos, as mãos, nós não estamos vendo os rins, nós não estamos vendo o fígado, pâncreas, nada disso, mas são órgãos vitais para o corpo. E Deus olha assim para nós. Existem aqueles irmãos que aparecem menos e aqueles irmãos que aparecem mais, mas que perante Deus são todos iguais, são todos úteis. Todos para Deus têm a sua utilidade. Deus utiliza os membros como Ele quer, Ele reparte os dons como Ele quer. Ele cura, Ele fortalece, Ele levanta, Ele renova, Ele enxerta. Tudo isso é obra do Senhor. E o batismo no Espírito Santo nos faz então nos apartar do pecado, nos apartar de tudo que ofende a Deus, de tudo que entristece a Deus. Estar batizado com o Espírito Santo é sentir a presença de Deus ao ler a sua palavra, ao orar de manhã, sentir sede de orar, sentir sede de ler a palavra, chegar ao fim do dia e pensar: eu não li a palavra, está me fazendo falta. Hoje eu não orei, está me fazendo falta. Ter o Espírito Santo é você olhar para as situações e você falar: eu era assim, obrigada Senhor, porque não sou mais, não tenho mais saudade dessa vida, não tenho mais saudade de viver sem direção. Isso é estar batizado no Espírito Santo. E aí, acima de tudo, depois que somos batizados pelo Espírito Santo, nós nos transformamos no quê? Em morada, em habitação. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Romanos, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Esses dias o Alexandre estava em casa e ele pegou uma Bíblia católica que nós temos lá. E ele notou vários livros, que não estão na nossa Bíblia. E aí tinha lá o que? Judite, Macabeus. E aí até brinquei com ele, falei: os irmãos que não vão no culto de ensinamento, se você falar no púlpito assim: abra sua Bíblia no livro de Judite, eles vão procurar. Aí o Alexandre: não é possível. Não vou fazer. Eu falei: eu vou fazer isso. Ele falou: não faz isso. Abra a Bíblia no livro de Macabeus, fica no Antigo Testamento. Muitos irmãos vão ficar ali, mas aqueles que vêm na terça-feira não, Romanos 8, versículo. Vou pedir para a Elisa virar a câmera nessa hora para ver quem que é, Elisa? Romanos 8, versículo 9 e 11. Diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas,
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo... E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. Aqui Paulo está deixando bem claro, ou nós somos habitados pelo Espírito, ou nós somos habitados pela carne. Simples. Ele está falando aqui, se é que o Espírito habita em vós, está falando para o pessoal ali de Roma, se é que o Espírito Santo habita em vós, então o seu corpo material está morto para o pecado, e seu Espírito vivo para a justiça. Aí, em outras palavras, ele está dizendo: você vai examinar se o Espírito Santo está em vós através dos frutos que você dá, através dos seus atos, e perguntando a si mesmo: quem me governa? Quem me governa quando estou com fome? Meu estômago? Eu como para a glória de Deus? Quem me governa quando eu estou com ira? Meu sentimento? Ou é Deus? Eu falo tudo que eu tenho que falar, bato em quem tem que bater? Quem me governa? Quem me controla? Se não temos o Espírito Santo de Cristo, Paulo está dizendo assim: não pertencemos a Cristo. Dura essa palavra. Se não temos, se fizermos essa análise e vemos que não temos fruto, não pertencemos a Cristo. Precisamos imediatamente voltar, mesmo estando na igreja. Ter o Espírito Santo é andar como Cristo andou, responder como Ele respondeu, agir como Ele agiu, e pegar as nossas emoções, que são muitas, e levar cativas a Deus. Por isso que é difícil, sob o governo de Deus, de modo que não façamos mais aquilo que a nossa vontade pede, mas que nós sejamos controlados em tudo pelo Espírito Santo de Deus, em todas as ações. As nossas emoções têm que estar subjugadas, as nossas emoções precisam estar sob o domínio de Deus. Eu citei aqui, por exemplo, muitas vezes nós calamos o Espírito Santo, nós não deixamos ele nos controlar, nós queremos avançar. E o Senhor quer nos controlar, quer nos governar, porque Ele habita em nós de fato. E se o Espírito Santo habita em nós, quem que habita em nós na consequência? Cristo. Em Efésios 3, versículo 17, diz assim, Efésios 3, 17: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O que quer dizer alicerçado, enraizado? O que quer dizer isso? Firmado, difícil de arrancar. Criou raízes e é difícil de puxar, é difícil de arrancar. Então o Senhor, Paulo está falando aqui sobre o Senhor Jesus, que assim pela fé, Cristo habite em nós. E que nós estejamos alicerçados em Cristo, enraizados em Cristo, em amor. Porque assim será difícil de nós nos desprendermos. Mas se nós não estivermos enraizados, se nós não estivermos alicerçados, qualquer coisa nos desprende. E como nos alicerçar? E como nos enraizar? Estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, orando uns pelos outros, porque grande é o mistério da intercessão. Isso faz com que nós nos enraizemos cada dia mais. O que está enraizado dificilmente se desprende, nada tira o seu foco, ele está fixado, firme, em amor. Nós devemos pedir em nossas orações que Cristo rasgue o nosso coração de amor. Sabe aquele amor irresistível? Que Cristo rasgue o nosso coração de amor pelo nosso próximo,
por todos que estão ao nosso redor, pela palavra dele. O que é ter um coração rasgado de amor? É quando eu não consigo evitar esse amor, quando eu vejo, já estou chorando, eu já estou ajudando, eu já estou estendendo a mão. Isso é ter um coração rasgado, eu já estou orando por essa pessoa. O coração rasgado por ouvir a voz de Deus, né? Quando nós ouvimos a voz de Deus. Uma vez eu ouvi um pregador falando que a nossa geração é uma geração de olhos secos, que não chora mais, né? É uma geração que não chora mais. Não se chora mais em pregações, não se chora mais falando dos milagres de Jesus, não se chora mais ao ouvir um louvor, um cântico da harpa. A nossa geração é uma geração de olhos secos. Nós precisamos pedir para o Senhor que rasgue o nosso coração, que essa seja a nossa meta, que nós tenhamos esse tipo de fome diante de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, ainda falando sobre o corpo, ainda falando sobre onde o Espírito Santo habita. Então, nós só para voltar, nós falamos primeiro do batismo com o Espírito Santo, agora nós estamos falando da habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim, bem conhecido: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Resumo, nós não somos nossos. Você não é seu. Por isso que nós temos que cuidar do que não é nosso. Porque nós somos propriedade de Deus, nós somos comprados por Deus, pelo sangue de Cristo. Esse foi o pagamento. Nós não devemos fazer do nosso corpo morada do quê? Do pecado, da prostituição, da mentira, da fofoca, das coisas das trevas, de palavras impuras, de contaminação, porque nós não somos nossos. Ele nos comanda. Quando Moisés ele estava ali já nos seus 40 anos, que Deus fez com que ele descesse ali no Egito e visse os seus irmãos ali sendo chicoteados, entrou nele o que? Indignação. E ele, a partir daquele momento, ele mudou, ele entendeu a missão, ele não quis mais ser chamado filho da filha de Faraó. Ele mudou. O corpo não era dele, o corpo era de Deus. Deus comandou Moisés, Deus direcionou Moisés. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, porque nós somos conhecidos de Deus. O forasteiro, o estrangeiro, ele não é conhecido, ele é desconhecido. Quando nós passamos a não ser mais forasteiros, estrangeiros, mas concidadãos do céu, nós somos conhecidos de Deus. Por isso nós temos privilégios e direitos. Somos edificados e firmados em Cristo. Por que ele é chamado pedra de esquina? Pedra de esquina. Ele é a principal pedra, ele é a rocha, mas por que na esquina? Porque todos os povos, o que acontece na esquina? As pessoas não se encontram? Todos os povos se encontram em Cristo. Todos os povos são edificados em Cristo. Todos os povos são construídos em Cristo. Por isso ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal. Ninguém passa sem passar por ele. A igreja é formada sobre essa pedra. A igreja é unida por essa pedra em amor, em comunhão, em fé.
E é na igreja que Deus recebe os sacrifícios, as orações e derrama as bênçãos. A igreja está firmada na pedra angular, que é Cristo. Não somente a igreja é chamada de templo, esse lugar é um templo, mas nós somos chamados de templo vivo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós somos um culto ambulante. Nós vivemos em adoração. Por isso que quando nós estamos dirigindo, nós podemos adorar a Deus. Por isso que quando nós estamos trabalhando, nós também podemos elevar o pensamento a Deus, naquele momento orar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós vivemos em comunhão. Nós somos um culto ambulante. Se estamos no ônibus indo para o trabalho, nós estamos falando com Deus. Ali está havendo um culto, porque Cristo mora em mim. Aleluia. Cristo mora em nós. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, eu vou lendo para não perder tempo, olha aqui. Diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que é jugo desigual e o que ele tem a ver com esse ensino? Jugo desigual. Jugo desigual, coisas que não caminham juntas, coisas que não se unem. Seria unir o justo com o injusto, a água com o fogo, a luz com as trevas, o boi e o jumento arando junto. Não dá certo. Então aqui, essa união, ela pode afetar, quando eu uno o meu templo em desigualdade. Não estou falando só de relacionamento amoroso, mas estou falando também de relacionamento fraterno. Quando eu me uno a um templo onde Deus não habita, essa união não pode ser confortável para mim. Eu não posso me sentir confortável nessa união. Eu tenho que me sentir desconfortável. Quero ir embora logo daqui. Estou aqui só porque eu preciso resolver essa questão. Não aguento mais essa conversa. Se eu não me sentir assim, o Espírito Santo já não está mais em mim. Se eu estou confortável naquele lugar, naquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquelas palavras, com aquelas comidas, com aquelas bebidas, com aquelas conversas, alguma coisa errada está. Eu preciso me sentir desconfortável, pressa de ir embora, porque ali não é o meu lugar. Feito tudo isso, então, batismo com o Espírito Santo, Cristo habita em mim, aí vai acontecer o processo de adoção. Que lindo! Somos adotados pelo Espírito Santo. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paulo enfatiza aqui o Espírito Santo que nos dá o direito de filiação. Não éramos filhos. Cristo foi lá e nos adotou. E hoje nós temos o direito de filho, por causa de Cristo. Portanto, nós não andamos mais debaixo da escravidão. Aquela escravidão do povo antigo, do Antigo Testamento, aquela escravidão de onde nós fomos tirados, nós não andamos mais debaixo dessa escravidão, porque agora a nossa realidade é outra, nós vivemos em liberdade. Liberdade de quem é filho. Liberdade que tem o direito de clamar Abba, Pai, que foi uma das orações de Jesus, que quer dizer paizinho, algo que clama. É como, quando nós falamos Abba, Pai, é como se fosse um bebê que não sabe falar e que ele chora. E o pai sabe que se ele está chorando, ele quer alguma coisa, ele quer comida, ele está sofrendo de alguma dor. Então quando nós clamamos a Deus, Deus nos vê como bebês mesmo, famintos da sua palavra, famintos pelo seu socorro, pela sua ajuda. Então que nessa noite nós possamos falar Abba, Pai, porque nós somos filhos agora, nós não somos adotados. O Espírito Santo nos dá esse direito. O Espírito Santo também produz santificação. Primeiro, vamos ler 1
1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora, já que a gente está no 1 Tessalonicenses, vamos para o segundo também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos escolhidos para a santificação, nós somos escolhidos para a salvação. Existe então um povo escolhido na terra. Existe um povo escolhido na terra, porque a Bíblia fala desse povo escolhido. Estamos nesse processo de santificação. Então a salvação, a santificação, ela é um processo. Então, depois de sermos batizados no Espírito Santo, eu falo depois porque a gente já entendeu que a gente tem que descer as águas. Então vamos partir agora do princípio que a gente já fez tudo. A gente já se arrependeu, a gente já reconheceu os pecados, então a gente recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque agora nós temos vergonha do passado. O arrependimento não é remorso, arrependimento causa tristeza mesmo. Arrependimento é quando você ouve alguém falar assim: por que eu não vim antes para Cristo? Sabe? Por que eu vim tão tarde? Por que eu esperei acontecer tantas coisas? Eu queria ter nascido na igreja. Isso é um arrependimento. O Espírito Santo já está dizendo, já está conversando com essa pessoa. Então nós estamos partindo desse princípio. Essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, o Espírito Santo habita nessa pessoa, faz morada. Aí essa pessoa foi adotada como filho de Deus, e agora essa pessoa passa pelo processo de santificação, porque ela está no caminho da salvação, e para ver a Deus é preciso ser santo. Então ele está no processo de santificação. E o que o Espírito Santo tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Por quê? Porque se eu me esforçar aqui para ser santo, por mais que eu queira, eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. As minhas obras não vou conseguir. Por mais que eu me esforce, eu não consigo. Eu só vou conseguir dar passos largos de santidade com o Espírito Santo na minha vida. Senão é uma luta tremenda. Vai enlouquecer, porque não é lutar carne com carne, não dá certo. Então tem que lutar o Espírito Santo por nós. Santo quer dizer separado para Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, Cristo também habita. Se Cristo também habita, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós estamos sendo santificados por Ele. Todo dia é um processo. Todo dia é um processo. E quem nos santifica é o Espírito Santo através do quê? Nos santifica na sua palavra. A sua palavra é a verdade. A única forma, irmãos, é esse culto aqui. Olha como ele está vazio. É nesse culto aqui. É através da palavra de Deus que nós somos santificados. É mergulhando nessa palavra, é abraçando essa palavra com força, com vontade, sem vontade. Hoje com mais preguiça, amanhã mais disposto, mas é através dessa palavra. O Espírito Santo nos auxilia nesse processo de santificação. E a mas assim, e por que santidade? Quer dizer então que através da minha santidade é que eu vou ser salva? Não, a santidade é a evidência de que eu sou salva. A santidade é a evidência de que eu sou salva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16. Eu vou ler por causa do horário. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós devemos lutar pela santidade
com fé na graça de Cristo. Não com fé nos meus esforços, como nós lutávamos antes. Quando nós entramos no Evangelho, nós entendíamos que nós é que deveríamos lutar pela nossa santidade. E isso é sofredor, porque nós nunca vamos chegar no patamar de santos. Nunca. Tem muita gente que fala, quando eu melhorar, quando eu mudar, quando eu parar, eu vou para a igreja. Nunca. Mesma coisa de eu dizer assim para o irmão, eu só vou ajudar o próximo quando eu sentir. Eu só vou à igreja quando eu sentir. Eu só vou ler a Bíblia quando eu sentir. E quando é que eu vou sentir? Porque meu coração é... Fé sem ação. Então se eu ficar só assim, ó, ai, pastor Afonso, eu só vou pregar se eu sentir de Deus. O inferno vai se levantar, porque daí ele vai falar, vai pôr no meu coração várias coisas para eu não sentir. Eu nunca vou sentir. Ah, pastor Vanderlei, só vou trazer uma cesta básica para a igreja se eu sentir de Deus. Se eu não sentir de Deus, eu não ajudo. Pode esquecer. Tem coisas que já é mandamento, né? Mandamento. Não sentir de Deus que fornicar é pecado. Peraí, Deus não precisa fazer você sentir nada, está escrito. Tem coisa que não precisa. Eu vou na igreja, se Deus falar comigo através da palavra, ou levantar uma pessoa em profecia, eu paro de fazer tal coisa. Mas se na Bíblia está escrito que não é para fazer, Deus não vai usar ninguém. Você está caminhando para o inferno. Vai se encontrar lá no lugar quentinho, com alguém que você não quer, porque você ficou esperando sentir. E o nosso sentimento, acabamos de falar aqui, a nossa emoção não pode nos controlar, porque a nossa emoção é mentirosa. A minha consciência não me acusa. É outra coisa também que precisa levar a palavra. Sua consciência deve estar cauterizada, algum lugar deve ter acontecido. Volta na palavra. Quando você estiver com dúvida, volta na palavra. A palavra é a nossa regra de fé. Ela não quer nem mais nem menos. Tudo que é rígido quebra. Então, nem mais nem menos. Porque a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. E ai daquele que fica colocando obstáculo. Para você vir aqui, você precisa transformar isso. Para você vir aqui, a pessoa fala, só cansei só de ouvir. A Bíblia diz que ai daqueles que fazem isso para os fiéis. Ai. Então assim, a santidade, ser santos como eu sou santos, embora tentemos alcançar um padrão, nós nunca vamos alcançar. Sabemos que nós não vamos alcançar, só que o nosso esforço, ele não é mal visto por Deus. Por exemplo, quando nós nos esforçamos para obedecer a Deus, mas mesmo assim nós falhamos, Deus se alegra conosco. É a mesma coisa quando nós queremos fazer um favor para os nossos pais. Quando nós não nos esforçamos nem para tentar, isso entristece. Mas se nós nos esforçamos, tentamos e ainda assim falhamos, isso alegra, porque pelo menos tentamos. Então Cristo, Ele quer isso de nós. Só que sem o Espírito Santo nós nos amoldamos fácil com as coisas do mundo. Nós nos conformamos muito fácil com as coisas do mundo, aos prazeres do mundo, aos costumes pagãos. Então a gente fala assim, eu vou lá porque eu quero influenciar aquela pessoa. E aí você volta o quê? Influenciado. Você volta pensando igual àquela pessoa, ao invés de você ter ido para influenciar. Crescer na fé é sinal de santidade. Então, desde quando você aceitou, ou melhor, quando Cristo te aceitou, quando você ingressou nessa caminhada, se você fizer uma avaliação, quem era eu no começo e quem sou eu agora? Eu cresci na fé ou eu caí na fé? Isso é um termômetro de santidade. Não, eu cresci na fé, eu estou mais maduro, tenho mais fome de Deus, tenho mais fome da palavra. Isso é um sinal de santidade, porque Cristo está te amoldando. Agora, se a minha análise, por isso que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só para a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo sempre. Sempre. Como que eu estou? Estou melhor que ontem? Estou melhor que 10 anos atrás? Estou melhor do que quando aceitei Jesus? Como que eu estou?
Isso é uma forma de ver se o Espírito Santo está ainda dentro de nós. Com o Espírito Santo, o caminho para a santificação, ela se torna possível. E é um processo. Nós devemos nos submeter em obediência. Só que nem todo crente é santo. E eu vou passar 10 minutos. Em 1 Coríntios 5, porque eu não posso deixar de ler isso aqui. 1 Coríntios 5, versículo 1. Nem todo crente é santo, porque nem todo crente está disposto a obedecer. Olha esse trecho da carta. Paulo escrevendo, todo mundo ali era crente na igreja de Corinto. Mas olha o que Paulo escreveu nessa carta aqui, versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. A sua tradução está assim? Do mesmo jeito? Não. Leia a sua, por favor. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se vê, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Está igual a mim. Tem o haver, mas você não leu o haver, leu? Ao invés de abuso da mulher de seu pai, tem outra que se deixe. Tem alguma que é assim, não é? Possuir. Ótimo. Então Paulo estava escrevendo que tinha um caso lá que, como chama se eu tenho um padrasto, como que chama eu com ele? Enteado. Vamos explicar. O enteado estava se deitando com a madrasta. Paulo escrevendo, e Paulo diz a palavra, Paulo usa o advérbio geralmente, que é uma coisa comum para ele, porque está vindo toda hora essa... Paulo, tem uma pessoa na igreja que ela se deita com a madrasta. Paulo, de novo, geralmente, é uma coisa que está toda hora. Então ele teve que escrever sobre isso, porque era dentro da igreja. Então nem todo crente é santo. Aí depois vocês leem o que aconteceu com essa pessoa. Capítulo 5 inteiro ele vai falando dessa pessoa, e aí ele é rude, ele fala, nem comais com essa pessoa, chuta ele fora, põe ele fora. Você pode ver, meu Deus, Paulo, como isso? Paulo ficou nervoso no capítulo 5. Depois vocês leem com calma. Nem coma com essa pessoa, vocês que estão sabendo do que está fazendo, porque se você está sabendo o que está fazendo e ainda acoberta, vocês estão como se vocês estivessem fazendo também. Desceu a lenha. E então, nem todo crente é santo, nem todo crente está buscando a santidade. Então, por isso que fala assim, muitos serão chamados, poucos escolhidos, como já falaram aqui. Por isso que naquele último dia vai dizer assim, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Já pensou, irmãos? Frequentar a igreja por 30, 40 anos e ouvir, não vos conheço. Participar da Santa Ceia, vir em dias frios para a igreja, passar frio aqui, tremer no banco, ir para monte, descer de monte, tomar chuva e ouvir, não vos conheço. Quem é você? Para outra fila, se é que existe fila. Vai para o outro lado. Que Deus nos livre disso. Por isso que nós estamos aqui para sermos santificados. Senhor, nos santifica. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 ao 2. Diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui nós estamos falando que o Espírito Santo produz espiritualidade.
Paulo está falando aqui, se algum homem chegar a ser surpreendido em tentação e pecar, o que quer dizer isso? Nós acabamos de falar de um homem que Paulo está falando, escorraça, põe para fora. E agora Paulo está falando desse homem aqui, ó. Se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, vós que tens o Espírito Santo, encaminhai ele com ternura, com mansidão. O mesmo Paulo, hein? De capítulo 5. Por quê? Porque surpreendido na tentação não é pecar premeditadamente. É uma pessoa que caiu na tentação, ela não premeditou. O que é premeditar? Planejar. Ela fica ali planejando. Paulo não está falando desses. Paulo está falando de irmãos que foram surpreendidos na tentação. Aí ele fala assim, olhando por ti mesmo, ele quis dizer assim, e cuidado você também. Cuidado você também, porque a tentação pode te derrubar, tá bom? Aí ele fala assim, vai lá e encaminha esse irmão. O que é encaminhar aqui? O sentido de encaminhar nesta passagem está falando de restaurar. É a ideia de osso quebrado. Pega esse osso quebrado, restaura e coloca de novo no corpo. Olha a nossa missão aí. Só que só os espirituais podem fazer isso. Somente os que têm o Espírito Santo podem fazer isso. Porque os que não têm o Espírito Santo, eles vão escorraçar, eles vão julgar, eles vão condenar, não esquecendo que eles também podem ser surpreendidos na tentação. O que diz lá? Você que está em pé, cuide para que não caia. Porque é uma coisa que é normal para todos, pode acontecer com todos. Mas aqueles que são espirituais, eles vão buscar essas pessoas, porque essas pessoas não se jogaram no pecado, elas caíram, é diferente. Aprender que de igual modo qualquer um pode cair. O Espírito Santo, ele nos coloca essa consciência de buscar o outro e também entender, não é porque aconteceu só com ela que você é melhor que ela, não. Você também é carne, você também pode cair. Em pecado diferente, mas você pode cair. Devemos considerar que a espiritualidade não é para todos, porém, quem não é espiritual é carnal. Então, Paulo está falando aqui, ou é um ou é outro. Não tem muito o que fazer. Aí Paulo escreveu em Coríntios reconhecendo essa verdade. 1 Coríntios 3:1 diz assim, vou ler para não perder tempo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quando Paulo começou a ensinar a igreja de Corinto, ele não foi usando já as doutrinas, ele teve que falar como a carnais. Tem até partes que ele fala, me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de louco para ganhar os loucos. E é assim que a gente tem que fazer, através do Espírito Santo. E aí agora, o Espírito Santo nos unge. Então, voltando, o Espírito Santo nos batiza, nós somos a habitação do Espírito Santo, depois nós somos adotados pelo Espírito Santo, certo? Depois nós somos santificados pelo Espírito Santo, depois nós recebemos a espiritualidade do Espírito Santo, e agora nós somos ungidos pelo Espírito Santo. 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Vou ler, tá? Vocês prestem atenção. Olha só. Versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Então Deus, através do Espírito Santo, nos ungiu. Nos ungiu com o quê? Com dons, talentos. É uma unção celestial que permanece. O Espírito Santo não nos ungiu com água. Qual é o significado do óleo na Bíblia? É o Espírito Santo. Então ele nos ungiu com ele mesmo, o óleo. E esse óleo permanece, nada tira de nós. Nós somos ungidos. Todos que possuem Espírito Santo são ungidos e permanecerão arraigados, enraizados no amor de Deus. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine,
Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela nos ensinou, assim nele permanecereis. Então o Espírito Santo, ele nos ungiu com óleo, nos ensinará todas as coisas que necessitamos saber diante das mais diversas circunstâncias. Esse óleo, que é o Espírito Santo, ele não vai secar, ele não vai sair de nós, ele vai permanecer. E ele nos unge com a verdade, e a palavra é a verdade. Ele nos dá sabedoria e entendimento, ele aclara a nossa mente, ele nos faz pensar além, ele nos faz ter revelações da palavra, ensinar a mesma palavra várias vezes de formas diferentes através do Espírito Santo. É algo maravilhoso, ao ponto de que se amanhã alguém pregar essa palavra, vai ser explicada de forma diferente, porque o Espírito Santo está agindo ali, aclarando. Às vezes o que eu não pude enxergar hoje, amanhã alguém vem aqui e enxerga pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tinha alguém aqui sentado que precisava dessa direção, que precisava desse toque, que precisava desse caminho, e o Espírito Santo sonda, sabe todas as coisas. E esse óleo, depois que nós somos ungidos, nós recebemos a capacitação para evangelizar, a capacitação para cantar, para exercer os dons de Deus. E acima de tudo, quando nós somos ungidos pelo Espírito Santo, nós recebemos a mente de Cristo. Por isso, nas nossas orações, Senhor, me dá a mente de Cristo. Me unge, Espírito Santo. Me unge, Espírito Santo, me faça habitação sua, templo seu, que nada mais caiba em mim a não ser o Senhor. E por último, o Espírito Santo como garantia da salvação. Vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 24. Diz assim, ó: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então essa é a confirmação do que eu já tenho falado aqui. Para eu saber se Cristo está em mim, é pelo Espírito Santo que ele tem me dado. Ótimo. Então através desse Espírito Santo eu tenho comunhão com Deus, certo? Para orar, para cantar, para ser usado. Aí João 6,27, já não é o Evangelho, aliás, já não é a epístola, e sim o Evangelho, diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. A autoridade dada a Jesus é o selo de Deus. Então nós somos selados também. Então estamos chegando lá. O Espírito Santo como garantia da salvação. Quem aqui, alguma vez na vida, já teve dúvida da salvação? Quem aqui? Será que eu sou salvo? Será que eu sou? Será que o meu nome está escrito lá? Será que eu tenho salvação? Nunca passou pela cabeça de vocês isso? Não? Sim? Normal, né? Normal, quando a gente busca a nossa justiça própria, no começo da nossa fé, a gente quer fazer tudo certo, até mais que o certo, até mais reto do que o reto. Aí uma pisadinha de bola, a gente fala assim: riscou meu nome. E aí a gente pensa que Deus é um homem que fica assim, ó: coloquei seu nome. Opa, risquei seu nome. Fez errado. Risquei seu nome. Ah, fez certo. Coloquei seu nome. Deus não é assim, não. Não. Ele escreveu o nosso nome e nós vamos lutar. E Ele vai nos ajudar na salvação. Nós somos escolhidos. Não faz sentido. Não faz sentido. Caroline fez coisa certa por seu nome. Pecou uma vez, risco seu nome. Se arrependeu, coloca o seu nome. Errou, risco seu nome. Não, irmãos. A Bíblia não traz isso. Mas a Bíblia nos traz um Deus que diz que aquele que guarda o seu mandamento, Cristo está nele. E nós sabemos que estamos nele porque temos o Espírito Santo. E nós devemos trabalhar não pela comida que perece, isso sem desmerecer o nosso trabalho,
mas dar o nosso foco para a vida espiritual, porque essa sim é eterna, essa sim vai permanecer, que é a nossa salvação. E aí em Efésios 1:13, e aí eu termino, diz assim, e esse versículo aqui eu queria que vocês guardassem essa palavra, diz assim: em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ser selado com o Espírito Santo da promessa, o que é? Ser selado com o Espírito Santo da promessa é você ser marcado, reconhecido como servo, como propriedade de Deus, ao contrário do que nós aprendemos. As pessoas dizem assim: fui selado com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque falei em línguas. Não, o Espírito Santo da promessa é a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, somos selados, propriedade de Deus, carimbado, é dele, selo. Aí a gente vem para o versículo do penhor. Penhor da nossa herança. Ou seja, o que Jesus disse para nós quando ele estava indo embora? Estou indo, mas deixarei com vocês quem? O Espírito Santo. Por quê? E aqui eu termino, prometo. Por que o Espírito Santo desceu? Para que nós não ficássemos órfãos, né? Também, essa tudo é função do Espírito Santo, mas tem uma coisa que ele falou: eu vou deixar o Espírito Santo aí como garantia que eu vou voltar. Penhor. O que é penhor? Parte de pagamento. Vai fazer um orçamento, acho que ele fala tantos por cento de entrada, porque eu sei que daí, se você fugir da face da terra, pelo menos eu pago o meu material. Mas só uma analogia, só para vocês entenderem. O Senhor Jesus veio e falou assim: ó, tá aqui, ó. Como que vocês vão acreditar que eu vou voltar? Então tá aqui, ó. Pá, esse é o Espírito Santo, com poder, com glória, com autoridade, com consolo, com força. Isso é a prova que eu vou voltar. E isso é a garantia da sua salvação. Por isso o Espírito Santo é penhor da nossa herança, ou seja, foi promessa de Deus e Ele vai cumprir. Amém? Esse é o estudo, irmãos, da noite de hoje. Perdão por passar 15 minutinhos do horário. Que o Espírito Santo continue falando no coração de vocês. Na terça-feira que vem é o último dia, não perca, porque nós estaremos falando sobre o Espírito Santo como intercessor. Não tem coisa melhor. Amém? Quem quer ser habitado pelo Espírito Santo? Vamos fazer essa oração, né? Vamos fazer essa oração para que o Senhor habite em nós? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, obrigada por essa palavra. Eu só venho te pedir, Senhor, nessa hora, que o Seu Espírito Santo habite em nós. Que Seu Espírito Santo produza em nós santidade, processos de santidade, Senhor. Que Seu Espírito Santo fale ao nosso coração, que não caiba mais nada aqui dentro a não ser o Seu Espírito Santo. Que Ele transborde em nós, que nós tenhamos fome da Sua palavra, sede da Tua palavra. Que nós possamos, meu Deus, ser, meu Deus, exemplo, testemunho, por onde nós passarmos, de que o Senhor vive em nós, o Senhor trabalha em nós, o Senhor nos cura, o Senhor nos adotou, o Senhor nos enxertou no corpo de Cristo. Que Seu Espírito Santo nos dê a certeza da nossa salvação, a garantia de que estamos no caminho e que nós seremos, meu Deus, salvos por Ti. Nos prepara para o grande dia do encontro, que estejamos preparados, Senhor, que estejamos preparados no corpo, na alma e no Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém? Só vos dar a paz do Senhor. Amém? Vamos encerrar aí, né, esse culto. Foi um bom ensinamento de Deus, que nós possamos
compreender a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, amém? Sábado que vem às 19 horas, culto aqui, não tem 19h30. 19h30, né? Já estou adiantando o horário para os irmãos chegarem mais cedo. Não, 19h30 tem culto, domingo, 19 horas, culto, primícias. Não esqueçam do quilo, né? Lembre-se do quilo. Afonso, sexta-feira as irmãs vão começar uma campanha aqui à tarde. Se Sexta-feira. você trabalho e quiser participar. Sexta-feira as irmãs do ciclo de oração estão aí iniciando uma campanha, né? Que vai provavelmente manter, né, o nível de fé do departamento das irmãs altos, elevados, né, como tem sido aqui nesse lugar. Muitas orações, muitos milagres têm acontecido, porque o ciclo de oração tem se reunido aqui. E eu, como pastor, eu reconheço isso, né, porque são mulheres guerreiras, batalhadoras, estão aí, estão todas convidadas. Se você não tem nenhuma atividade à tarde, está convidado a participar, em nome de Jesus, amém? Levante sua mão, nós já oramos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creem, digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.